Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos terminar as nossas conversas aqui sobre Em Busca do Tempo Perdido. Eu terminei de ler aqui então o último livro dessa série e eu ainda não sei muito bem o que fazer da vida depois disso. É, Durante essas últimas semanas eu estava até pensando em voltar à leitura o ano que vem e tal, mas eu não sei se eu ainda consegui me separar dessa minha primeira leitura, então acho que eu vou dar um pouquinho de tempo. Mas enfim, e aconteceu comigo uma coisa que alguém tinha dito isso nos comentários de um vídeo aí para trás, que era que quando eu chegasse no fim do livro eu ia querer reler o primeiro volume, e de fato eu acabei fazendo isso mesmo. E justamente por conta disso eu percebi a genialidade do Proust, assim, sabe? Isso ficou claro ao longo de todo o livro, mas esse movimento circular que ele propõe aqui no fim desse livro é algo assim que eu acho que eu nunca tinha visto uma coisa parecida na minha vida. Mas enfim, vamos lá então. No vídeo passado, eu acho que eu terminei o vídeo comentando um pouquinho da morte do Senhor de Charles, não é? Pois é, então, o Senhor de Charles morreu, e daí então, depois que o narrador comenta bastante da morte do Senhor de Charles, ele está indo para um jantar, lá para enfim, para uma reunião na casa dos Guermantes. E daí o que acontece? Acontece que no momento em que ele está descendo da carruagem, o narrador está descendo da carruagem, ele tropeça, ele está andando e ele tropeça em uma pedra. E essa pedra ela assume ali o mesmo papel que a Madeleine assumiu lá no início do primeiro volume, que é toda essa ideia de que você toma um pouco de consciência acerca do próprio tempo, e acerca de como você se insere dentro do tempo. E daí então, quando esse narrador tropeça nessa pedra, ele começa a perceber que ele está com um pouco de dificuldade já para se locomover, esse tipo de coisa, o que acaba levando ele a perceber que o tempo passou para todas essas pessoas que nós viemos acompanhando aqui, e é justamente por conta dessa passagem do tempo que esse narrador tem a obrigação, que esse Marcel aqui tem a obrigação quase de, enfim, escrever a sua obra. Então é justamente nesse momento que ele começa ali a pensar cada vez mais seriamente em escrever esse livro aqui, essa grande obra. Esse livro não, né? Mas esses livros aqui. E daí é muito interessante porque conforme ele começa a perceber isso, ele vai revisitando esses personagens. Então aqui ele começa a pensar um pouco na questão do tempo passando para todos esses personagens que ainda estão vivos, não é? Então ele começa a observar como que o tempo passou para os Guermantes, como que o tempo passou para os Verdurand, como que o tempo passou para o Bloch, que agora já assume um outro nome, deixando um pouco de lado esse seu nome de judeu. Como que o tempo passou para a Berma, como que o tempo passou para todas essas pessoas que de uma maneira ou de outra acabaram influenciando ele ao longo de toda a sua vida aqui, como ficou registrado dentro dessas suas memórias, né? Porque lembra lá, apesar de ser um livro de memórias, ele é um livro também que traz essas memórias trabalhadas de uma maneira ficcional. Então há um componente de ficção aqui dentro desses relatos do Proust. Mas enfim, então ele vai retomando vários personagens e vai mostrando como esse tempo que vai passando, de certo modo, afetou diferentemente cada uma dessas pessoas. E para fazer isso, ele vai buscar ao longo de todo esse último momento da obra, ele vai buscar vários, ele vai retomar vários desses momentos que foram acontecendo ao longo de todos esses livros, como por exemplo, ele vai retomar aqui, por exemplo, também a questão das Madeleines, quando ele vai começar a pensar no medo que ele tem, ou no medo que ele deixou de ter da morte, e todas essas coisas, e tudo isso vai começando a encaminhar o livro para um fim, que é esse narrador tomando consciência de que ele vai escrever uma obra que vai, enfim, inserir aquelas pessoas no tempo, e ao inseri-las no tempo vai ali meio que, digamos, registrar esses vários momentos. Porque a literatura, para além da pintura, por exemplo, porque a pintura, por exemplo, ela registra um determinado momento,
mas ela registra aquilo de maneira estática, o que não acontece com a literatura. Não é? A literatura ela registra esses personagens, esses acontecimentos, mas de maneira vívida. E é justamente isso que ele vai ir percebendo aqui ao longo de todo o livro, mas com mais força aqui nesse último trecho. Mas enfim, e é justamente por conta disso que ele vai falar bastante da função da literatura enquanto única possibilidade de registrar os fatos dentro do tempo e registrar esses fatos de uma maneira dinâmica, ao contrário do que acontece com outras áreas. E é no meio dessa discussão sobre a função da literatura enquanto registro histórico, digamos assim, que ele vai falar um pouquinho também da função do leitor e vai meio que criticar um pouquinho a postura de algumas pessoas que só leem aquilo que é mais fácil, que só leem aquilo que é mais acessível para falar, olha, pense bem antes de você ler alguma coisa. E eu acho que esse é uma das grandes coisas que ficam dessa leitura do Proust, que é a gente tem que pensar bem em que a gente vai investir enquanto leitor, né? Pare para pensar nisso. Depois que eu li esse trecho, eu vim aqui, olhei para minha estante e fiquei pensando, caramba, será que eu, de algum modo, já fui esse tipo de leitor? Ou será que eu sou esse tipo de leitor que vai pelo caminho mais fácil justamente por ser mais cômodo? Enfim, isso é uma coisa que vai fazer você pensar aí ao longo na sua própria vida enquanto pessoa, mas também na sua vida enquanto leitor. Esse último trecho me fez pensar bastante em que é que eu ando consumindo, em que é que eu ando fazendo os meus alunos consumirem, não é? Porque afinal de contas eu tenho esse agravante também aqui nas minhas costas. E uma coisa que eu gostei bastante nesse último trecho é que esse narrador ele vai retomar a figura do Swan, porque ele vai falar assim, ele vai tomar consciência de que se não fosse pelo Swan, provavelmente a obra não existiria, porque se não fosse pelo Swan, ele não teria entrado em contato com os Guermantes, nem com a Odette, nem com a Albertine, e nem com nenhuma daquelas outras pessoas, porque afinal de contas foi o Swan que acabou fazendo com que a família desse narrador reatasse os laços com essas várias outras famílias que vão povoando aqui esse livro. E é justamente por conta desse personagem, que ele reconhece aqui como personagem quase que central dentro da obra, que ele consegue construir aqui essa grande obra. E ele vai pensando tudo isso sempre pensando em como que o tempo vai afetando essas relações, em como que esse tempo vai consumindo todas as coisas, mas ao mesmo tempo que o tempo consome, o tempo vai abrindo possibilidades de renovação para todas as coisas e para todas as pessoas. E é justamente por conta da inevitabilidade da passagem do tempo que é preciso, que é necessário escrever, e é justamente por conta disso que a literatura assume uma importância extremamente, enfim, imprescindível para o registro, né, de determinada época, de determinadas pessoas, de determinados tipos sociais. E é mais ou menos isso que a gente vem acompanhando aqui ao longo de toda a obra. Enfim, eu não quero falar muito nesse vídeo, porque eu sei que se eu enveredar aqui agora, que se eu começar a falar isso aqui agora, enfim, esse vídeo vai ficar muito longo, mas eu pretendo fazer pelo menos mais um vídeo para poder falar um pouquinho das minhas impressões da obra como um todo. Mas o que me parece fundamental, sobretudo nesse último volume, é justamente essa questão do retorno. Não é quando você vai chegando para o final e ele vai recuperando várias coisas que ele foi dizendo ao longo de toda a obra, você começa a perceber que o final do último volume é na verdade o começo do primeiro volume. Então quando você pega, depois que termina, não sei se vocês fizeram isso, mas eu fiz. Depois que eu terminei aqui o último volume e fui reler o primeiro volume, parece que o primeiro volume na verdade é, digamos assim, o fim da história, mas ao mesmo tempo que o primeiro volume é o fim da história desse narrador, ele também é o início da história dessa narrativa. Então é muito interessante você observar como que o Proust consegue atar ou reatar, enfim, as pontas da vida em um movimento que é, enfim, um movimento que eu acho que ele meio que inaugura dentro da literatura, pelo menos dentro da literatura ocidental, que é uma coisa que depois, por exemplo, o Drummond vai fazer lá no Boitempo, enfim, vários outros autores vão
tratar dessa questão de unir as pontas da vida em algum determinado momento. E isso é uma coisa que aparece de maneira assim primorosa aqui no Proust. Como eu disse para vocês, eu acho que eu ainda não estou pronto para reler o livro agora, mas uma coisa que eu digo para vocês é que não tem como você sair incólume de uma leitura, não tem como você ler esse livro, colocar ele na estante de novo e ir fazer outra coisa da vida. Não, sabe assim, eu acho que esse daqui é aquele tipo de livro que faz você parar e pensar assim, ok, agora que eu já observei essa retomada do tempo de outra pessoa, deixa eu retomar o meu próprio tempo aqui, deixa eu pensar um pouco em como que eu me insiro dentro dessa coisa tão abstrata que é o tempo e como que eu percebo esse tempo passando não só para o Nicolas enquanto, enfim, pessoa, mas para o Nicolas enquanto leitor também, sabe assim? É um tipo de livro que faz você pensar muito em todas essas questões, gente. Eu não sei como encerrar esse vídeo, porque esse final ele me deu uma rasteira assim, como eu acho que nenhum outro livro nunca na vida me deu uma rasteira como essa. Mas o que eu tenho assim para concluir efetivamente esse vídeo leia o livro, sabe assim? Eu não vou dizer para vocês que é um livro fácil porque não é, sabe assim? Ainda mais eu que tive essa dificuldade maior que essa questão toda da língua. Mas assim, eu tenho certeza que nem em português ele não é uma leitura fácil, não é uma leitura que em todos os momentos vai ser uma leitura agradável, mas no final o Proust vai fazer valer a pena cada segundo que você investiu. Afinal de contas já é assim quase o que eu comecei a ler nem lembro quando eu comecei a ler, mas enfim, já faz tempo que eu estou lendo, né? Mas em um ritmo um pouco frenético, sim, mas ainda assim, né? Mas depois que eu cheguei no fim, eu falei assim, caramba, valeu muito a pena. E é claro, esse livro aqui, ele entrou para o topo da minha lista de livros preferidos da vida, sim, com certeza. Ele está assim entre os 5 primeiros livros preferidos da minha vida, porque é um livro que o final ele te faz refletir sobre a obra como um todo, e daí quando chega no final você percebe que cada coisa que ele coloca no livro é de extrema importância, porque afinal de contas ele está lutando contra um tempo, né? Ele está tentando recuperar o tempo justamente porque ele tem noção disso, ele tem noção de que o tempo de alguma maneira está acabando para ele, e isso acaba fazendo com que as coisas assumam enfim, uma importância muito maior do que aquela que a gente vai dando ao longo da leitura. E é justamente por conta disso que eu estou morrendo de vontade de já voltar a reler, mas ao mesmo tempo eu não quero fazer isso comigo por enquanto. Eu quero, enfim, conviver um pouco mais com esses personagens antes de e esquecer um pouco deles também, porque eu acho que essa coisa do o esquecer faz parte da leitura também, para que a gente possa, enfim, seguir em frente. Mas sério mesmo, gente, se você aí nunca leu Proust, faça esse favor a si mesmo. E faça esse favor às outras pessoas. Indique Proust, sabe assim? Eu tenho certeza que o Proust muda vidas. Sério mesmo. Não, ele pode não mudar a sua vida de uma maneira geral, mas a sua vida enquanto leitor, eu tenho certeza que ele vai mudar. E é claro, se você aí estuda letras, ou se você aí estuda música, ou se você aí estuda artes, eu acho que esse é um livro imprescindível, porque o Proust aqui o que ele faz não é só retratar uma época da sociedade francesa. O que ele faz aqui é uma série de tratados não só sobre literatura, mas sobre música, sobre teatro, sobre artes plásticas, enfim. Esse é aquilo que a gente pode chamar de um romance total. Ele fala sobre praticamente qualquer assunto que já foi ou que vai ser a partir daqui tratado na literatura. E eu acho que é justamente por conta disso que esse livro assume uma grandiosidade cada vez maior à medida em que eu penso nele. E, enfim, fica aqui então a dica de mais este livro. Não se exaspere, porque eu logo logo volto para falar um pouquinho mais sobre a minha experiência, ou enfim, de uma maneira um pouco mais organizada
sobre a minha experiência lendo essas últimas páginas, e é isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por quem não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição, e caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau!